Fala, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos de física, né? A gente está aí com um assunto super importante na mão, que é o assunto a respeito de referencial, tá bem? Então, o que a gente fez já até agora? A gente aprendeu o que é a física e as áreas da física, né? Depois a gente aprendeu sobre as medidas das coisas, né? E para eu começar a medir algumas das coisas, eu preciso ter uma referência, né? Na verdade, gente, para eu medir qualquer coisa, eu tenho que ter uma referência, tá bom? E a partir disso, então, a gente começa então a trabalhar com a noção de referência, né? Galera, só uma coisa aqui, ó. Esta aula aqui é uma aula muito especial para os meus estudantes, né, para os meus alunos, que é uma revisão para eles aí para a prova e também é para você que está me acompanhando aqui no canal, tudo bem? Então, o que eu vou trabalhar aqui com vocês é o seguinte: física básica, noção de referencial, né? E aí eu vou utilizar de uma medida para isso, ó. Se eu fosse utilizar o meu referencial de tempo, eu ia utilizar a medida de segundos, né? Mas como eu não quero utilizar o tempo, eu vou utilizar uma coisa muito, muito importante, que é a noção de eu ir de um lugar até o outro, né? Você vai começar a perceber isso já, tá, gente? A física na sua vida, ela tem muito um trabalho essencial, um trabalho muito importante para te ensinar a não morrer. É uma brincadeira que eu faço em sala de aula, mas é verdade, né? Por exemplo, se eu for daqui até o outro lado da rua e no mesmo instante passar um caminhão, eu posso vir a óbito, né? Eu posso morrer. Então, eu tenho que entender uma noção de eu me movimentar. E para se movimentar, a gente utiliza algumas unidades, né? Quais são as unidades que a gente utiliza? Pode ser metragem, que é em metros, pode ser quilometragem, que é em quilômetros, né? Eu tenho mais outras unidades aí, mas vamos pensar se fosse uma coisa muito pequena, né? Eu tenho centímetros, se for uma coisa muito, muito pequena, né? Vou melhorar só esse cento aqui. Centímetros, né? Tem o milímetro, que é menor ainda, né? E como é que a gente tem essa noção? A partir dos prefixos escritos aqui, ó. Esses prefixos, eles são valores, eles são números que são multiplicados 10, são potências de 10, né? Então, são multiplicadores. Nesse caso do quilo aqui, ó, é 10 elevado a 3. Nesse caso do cento aqui, ó, é 10 elevado a menos 2, né? Centímetros. Então, é menos 2 ali em cima. E aqui, 10 elevado a menos 3, né? Mas para eu não precisar ficar falando isso, eu falo quilômetros, centímetros, metros, e eu tenho outras unidades que a gente utiliza aí para entender o que é trajeto, o que é trajetória. Tá bom? Vamos começar aqui então falando de um ponto muito importante nesse trabalho da física, que é definir de onde começam as coisas. E as coisas começam a partir de um referencial. No nosso caso, então, esse referencial, a gente vai chamar ele de origem. Então, tudo que se movimentar em relação à origem tem movimento. Isso é uma coisa importantíssima, tá? Como é que eu vou saber disso, professor? Se eu observar aqui, ó, vou desenhar uma pessoinha aqui, aquelas pessoinhas de palito, ó. Se eu observar uma pessoa e ela tá nesse lugar, né? O nome para lugar aqui é posição. Então, posição significa lugar. Se ela estiver nesse lugar, e aí passou um tempo, ó, andou um tempo, ela chegou nesse outro lugar aqui, ó, que é o lugar B, significa então que possuiu um deslocamento, tá bom? Por quê? Porque teve um movimento em relação ao zero. Ela estava a 10 quilômetros e depois ela foi a 20 quilômetros. Então, teve um movimento em relação ao seu referencial, em relação à sua origem. Tudo bem? Vamos dar uma lida aqui para definir isso ainda melhor, ó. No referencial da rua, as pessoas estão em movimento, né? Tudo bem? Então, a sua rua poderia ser um referencial. Eu gosto de trabalhar isso em sala de aula porque isso é verdade, tá, gente? Se você considerar o início da sua rua, é o número zero, né? Ah, é Rua dos Bobos, número zero? Não, gente. É um lugar onde não tem casa, que é o começo da rua. É a origem da rua. E a partir daí, ó, a gente vai chegando em alguns lugares, por exemplo, o número 36. O que que significa o número 36? 36 é o valor do número que eu moro. O 36, ele significa que mora a 36 metros de distância do começo da rua, tá? Então, se eu sair do 36 e for para outro lugar, existiu um trajeto percorrido ali, né? Existiu um movimento. Tudo bem? Então, significa que para ter movimento, tem que ter algo se movimentando em relação
a origem e saindo de uma posição, de um lugar, e indo até outro lugar, o número 46, por exemplo, né? Sei lá, foi buscar um lanche lá. E então teve deslocamento, teve o que a gente chama de movimento, tá bom? Gente, o que é movimento nesse caso aí? Aí começa uma coisa que o pessoal sempre complica, né? Se você ler o finalzinho aqui, ó, no referencial da rua, porque a rua tem um zero parado, as pessoas estão se movimentando. Porém, no referencial de uma pessoa, a outra está em repouso. Como assim, ó? Vamos fazer uma flechinha aqui, ó, indicando que essas pessoas vão andar para frente, né? Para frente, né, gente? Não para cima, não vai sair voando. Então, essas duas pessoas estão andando para frente e elas estão andando com a mesma velocidade. Por que que eu sei disso? Porque eles estão na mesma bicicleta. E agora, se eu definir o meu referencial como sendo aqui, ó, as costas dessa pessoa que está de rosa aqui, ó, bem nas costas, então é o zero. O que vai acabar acontecendo? A pessoa que está ali de laranja, né? Ela está a uma distância mais ou menos de 1 metro, menos que 1 metro, né? Vamos colocar que está na distância de 1 metro. Essa distância de um em relação ao outro vai aumentar? Vai mudar? A pessoa de laranja, que é esta pessoa que está aqui, ó, ela vai ficar mais longe ou mais perto da origem? Quem é a origem mesmo? A origem é a pessoa de rosa. Ela vai ficar mais longe ou mais perto? Não. Ela vai estar sempre com o valor de 1 metro em relação a essa origem. O que significa isso? Significa que no referencial de uma delas, a outra está parada, tá? Então, a primeira palavrinha que a gente tem aí é movimento e a segunda que a gente tem aí é repouso. Repouso significa parado. Então, uma está parada em relação à outra. Dá para entender isso, gente? Basta você imaginar que o zero está andando junto, assim, né? Então, o seu referencial, ele pode ser do tipo estático, quando eu mantenho ele parado, ficou fixo ali, né? Eu fixei ele, fichei ele, fixo, né? Ou ele pode ser móvel. Aqui, então, ele seria o referencial móvel. Beleza? Fácil ou difícil? Diz para mim aí. E para definir o que é trajetória, ó, super tranquilo. Ó. Trajetória é a linha que contém as posições ocupadas por esse móvel, né? Então, as posições ocupadas, que é esse percurso aqui, né? E é claro que o percurso teve o caminho do meio ali. Então, todo a somatório desses momentos que eu tenho ali vai criar, então, o que a gente chama de trajeto, trajetória, né? Que é a trilha, né? Então, significa trajeto, trajetória, trilha, caminho. O professor, pode ser a rua? Perfeito, a rua. Olha uma palavra rua, via. A via, a rodovia ou a via aérea, pode ser um avião também, tá? Basta eu parar um lugar, escolher um lugar que seja o zero e aí ver ele andando aí pela via aérea. Beleza, gente? Tá? Eu já volto aqui com a nossa última aula, mas esse assunto aqui, ele é super importante, porque ele cai na sua avaliação, ele cai na sua prova aí, né? Mas então você tem que saber o que é referencial e tem que saber o que é trajetória. Fechou, gente? Por enquanto é isso. Continuem aqui na playlist, porque a gente tem muitos e muitos assuntos para debater e para discutir aí. Eu espero que vocês gostem. Beleza? Bora lá, porque a física, ela vai cada vez deixar você mais esperto e mais capaz de não morrer. Beleza? Um abraço, até já.